E aí, boa noite, como é que vocês estão? Que bom ter vocês aqui novamente. Maria Aparecida, Nilza, Adriana, Noemi, Gilvaneide, Fran Cereze, Kílvia. Muito bom ter vocês aqui. A Sara Ramada também, boa noite. Boa noite, Hanna. Que bom ter vocês, viu, Lucy? Olha quanta gente linda. E aí, como é que vocês estão? Como que passaram de ontem para hoje? Espero que vocês estejam bem, viu? Bora, gente, falar mais um pouquinho aí sobre esse assunto tão legal, tão interessante. E hoje, olha, o tema promete. Alguém lembra aí sobre o que que a gente vai falar hoje? Compartilha comigo aí nos comentários sobre o que que nós falaremos hoje. Compartilha aí, fala para mim. Você lembra? Quem sabe sobre o que que a gente vai falar hoje? Cadê vocês? Compartilhem aí no chat. O que que a gente vai falar hoje mesmo, gente? Vocês não lembram? Não receberam aí uma mensagenzinha? Eu falei para vocês o que que a gente ia falar hoje. Falei ontem, falei hoje por mensagem. E aí? Olha, se você quer entender um pouco mais a sua sexualidade, como que ela é percebida pelas pessoas ao seu redor, como impacta o desenvolvimento das crianças, por que que você não gosta que toque algumas regiões do seu corpo? Por que que você tem nojo de determinadas coisas? Gente, tem muita coisa legal. Aproveita esse início e já compartilha com alguém que você sabe que vai ser importante. Isso aí, sexualidade. Muito bem, Sara, Érica. Oi, Solange, você já tinha dito ali, né, que apareceu, demorou um pouquinho aqui para aparecer para mim. Muito bem. Então, olha, aproveitem esses minutinhos, pensem aí se tem alguém que é bem interessado nesse assunto, ou alguém que você consegue perceber, fala: "Olha, se essa pessoa entender esse assunto, vai ajudar muito a vida dela". Então, ajuda a gente aí a pensar um pouquinho e identificar esses fatores. Então, compartilha com essas pessoas que precisam compreender um pouco mais a sua sexualidade. Aproveita para compartilhar aí. Hoje a gente está com um assunto muito legal. Deixa eu compartilhar com você aqui a minha tela, enquanto você vai compartilhando aí com seus colegas, com seus amigos, familiares. Hoje eu quero compartilhar com vocês esse material. É um material complexo, então eu resolvi compartilhar para que a gente pudesse aí, de uma maneira mais didática, compreender um pouco mais esse assunto, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Olha, tenho certeza que vocês vão aprender hoje, vai mudar a forma que vocês enxergam alguns padrões. Estão conseguindo ver minha tela? Oi, Álvaro, boa noite. Você tá bem, Álvaro? Que bom ver você aqui, viu? Karine, boa noite. Bia, Solange, já falei, boa noite. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Ah, agora sim, né? Isso, estão conseguindo, muito bem. Que bom. Bora lá então. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente já vai iniciando por conta do horário. Eu quero respeitar bem o horário para a gente não passar muito do tempo, embora o tema ele é bem interessante. E amanhã vai ser o dia, hein, que nós vamos fazer um fechamento para todos esses dias e vamos falar sobre interpretação de sonhos. Gente, vocês vão entender qual é a relação dos sonhos com as nossas doenças físicas, hein. Claro que tem associação com as doenças mentais também, mas com as doenças físicas. Será que tem algumas curiosidades aí? Tem um monte, hein? Bora lá então, olha só. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o inconsciente e a sexualidade. Estamos falando sobre o inconsciente, então, recapitulando aí rapidinho, falamos o que é o inconsciente, sobre esses níveis de consciência, né? Pré-consciente, inconsciente, o quanto esse inconsciente ele é abastecido pelo nosso sistema sensorial. Falamos de vários sistemas de todo o sistema sensorial, mas falamos de vários sentidos. Falamos um pouquinho ali da audição, do tato. O tato a gente vai falar hoje. Falamos, sobre a interocepção e a propriocepção. Esses foi o que a gente mais comentou. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o tato e vamos comentar um pouquinho sobre a visão, o neurônio espelho. Não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar, gente, neurônio espelho?
Alguém sabe aí o que que é? Alguém já ouviu falar? Tem uma grande relação com as nossas emoções, então a gente vai entender um pouquinho mais. Já ouviu? Legal, obrigado. A Sara também já ouviu. Eita! Então, voltando aqui para nossa aula de hoje, o inconsciente e a sexualidade, nós vamos abordar o desenvolvimento sexual. Como saber se você teve um desenvolvimento sexual saudável? Será que é possível saber? Vamos descobrir hoje. O que acontece com o cérebro da criança que dorme no quarto dos pais ou na cama com os pais? Olha que interessante, gente. Nós vamos descobrir hoje qual que é a relação desse sistema todo durante o estado, né, onde a criança está ou não com os pais na cama. E muito interessante que, às vezes, a gente fica pensando na nossa criança, mas eu queria que você refletisse também em você mesmo enquanto criança. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Por que que algumas pessoas sentem medo, sentem raiva, ficam tristes depois do ato sexual? O que que acontece? Que você pode até ter uma relação prazerosa ali, você sabe que está tudo bem, está tudo saudável, dentro daquilo que você acredita que não vai ser contra os seus princípios, mas mesmo assim você sente culpa, mesmo assim você tem uma necessidade de tomar um banho rápido depois. Vamos entender um pouquinho melhor isso, tá bom? A gente vai falar um pouquinho também sobre os sonhos eróticos. O que será que acontece com uma pessoa quando ela tem um tipo de sonho erótico? Olha que interessante, porque não suportamos toques em algumas áreas do nosso corpo. E qual é a relação do inconsciente com essa sexualidade? Então tem bastante coisa aí para a gente conversar. Vou tentar ser breve aqui para a gente poder ganhar um pouco mais de tempo, tá bom? Bora lá. Então, para a gente definir de uma maneira bem rápida aqui, bem superficial, nós vamos falar então, Solange, sobre o que é a sexualidade. Ela é mais do que o ato sexual em si, porque a sexualidade, ela vai envolver identidade, os nossos relacionamentos, a forma que a gente transmite sensualidade, afetos. Então, é muito mais amplo do que às vezes a gente pensa. Ela pode ser influenciada por inúmeros fatores genéticos, culturais, ambientais, emocionais. A Organização Mundial de Saúde vai falar para gente que a sexualidade é uma energia, né, que motiva a gente a buscar contato físico, proximidade, intimidade, amor. E quando é que se inicia essa sexualidade? Ela já se inicia desde o ventre. Olha que legal. Muitas pessoas pensam que a sexualidade inicia ali na fase da puberdade e tudo mais, mas não, ela já inicia lá atrás, tá bom? Desde o ventre, o bebê ele já está recebendo os estímulos hormonais da mamãe e ele já está captando esses estímulos e durante toda a infância dele, ele vai começando a formar a sua própria percepção sobre afeto, sobre o vínculo, sobre o amor, sobre essas interações afetivas com o ambiente, com os cuidadores ali. Então esse ambiente, ele pode ser de grande maneira determinante, influenciar de grande forma esse desenvolvimento sexual, se vai ser saudável ou não, e a gente vai entender um pouquinho melhor isso, tá bom? Então, tudo isso que acontece nessas fases do desenvolvimento, lembra que a gente falou lá na segunda-feira, que o nosso cérebro, já desde o ventre, ele já está se formando, e ali, durante essas fases do desenvolvimento, nós já estamos captando, já estamos passando por um processo de estruturação psíquica, onde há uma construção de neurônios ali, uma conexão neural, que vai armazenando essas informações. E depois, quando a gente cresce, a nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, as nossas escolhas amorosas, as nossas roupas, tudo isso pode ser influenciado por essas experiências iniciais. Agora, uma coisa que é bem importante nós falarmos é que uma única experiência na infância, ela pode não ser suficiente para moldar os nossos padrões, mas geralmente é uma diversidade de estímulos, de experiências que vão tornando esse estímulo cada vez maior e fazendo com que essa sexualidade ela vá se consolidando. E esse comportamento sexual, então, ele vai cada vez mais ganhando força, tá bom? Então a gente vai compreender da onde que vêm os nossos desejos. E aí, deixa eu perguntar para vocês. Ô Bia, você que está animada aí, Beatriz Lux, Érica, tô vendo vocês aqui bem na minha frente, o Álvaro. O que que vocês pensam aí sobre a origem dos desejos de vocês, da origem dos desejos de forma geral? O que que vocês acreditam? Pessoal que está aí aqui no Zoom, que está no YouTube, no Facebook, no Instagram, compartilha com a gente aí. O que que você acha que influencia os seus desejos? O seu desejo é seu e pronto, você do nada falou: "Eu quero desejar isso", e ok?
Ou esses desejos eles podem ser influenciados por outros fatores? O que que vocês acham? Compartilhem comigo aí. Vou esperar vocês compartilharem. Bora papear um pouquinho, senão eu fico aqui falando, 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 né, para ficar um pouquinho mais interativo. Compartilhem comigo. O que que você acha que origina o seu desejo? Da onde que ele vem? Da infância, ok. O que mais? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Fatores diversos, externos, ok. Muito bem, pode ser por outros fatores, a origem vem de Deus, temos hormônios, também, muito bem. Então é multifatorial, né? Obrigada aí pela participação de vocês. Então esses desejos, eles não surgem do nada. Eles são moldados a partir de registros iniciais ali, durante essa fase de estruturação psíquica que a gente conversou, e desde os simples sinais, os simples mais sutis, até aqueles mais evidentes relacionados ao que é prazeroso e ao que não é prazeroso, vai trazendo para a gente uma percepção do que é bom e do que não é. Então as crianças, gente, elas são extremamente inteligentes. Você que tem uma criança aí, ou que convive com alguma, ou recorda da tua própria infância, você vai ver que nós, quando pequenos, somos muito espertos, muito inteligentes, e nós vamos captando tudo isso. E aí a gente começa a perceber o que que é bom e o que que não é bom. Então, diante de um estímulo sexual, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que, essas referências, elas podem aí ser compartilhadas de uma maneira que a gente não consegue entender muito bem. Então a gente tem áreas no nosso cérebro que são responsáveis pela nossa sexualidade, e toda vez que a gente tem um estímulo sexual, nós então acabamos, acionando, né, ativando essa área no nosso cérebro, porque o conteúdo ele é um conteúdo ali que está acionando essa região cerebral. Então, os registros iniciais, eles acabam fazendo o quê? Eles acabam servindo como base para os nossos comportamentos depois. Conseguiram entender até aqui, gente? Estou falando muito rápido, está muito técnico, tá uma linguagem assim que vocês conseguem compreender? Compartilhem comigo aí. Tá tudo bem? Estão conseguindo compreender? Que então nós temos essas experiências iniciais e eh, qualquer estímulo sexual, ele vai acionar essa área no nosso cérebro, independente de nós termos maturidade ou não. Obrigado aí, Álvaro, obrigado, Solange, por compartilhar. Então é uma necessidade, né, nós compreendermos muito bem essas referências, essas relações. Muitas vezes, daí a gente vai falar um pouquinho sobre essas referências afetivas e como nós nos atraímos pelos mesmos padrões de pessoas, pelos mesmos perfis. O que que acontece? Nós vivenciamos ali, durante a nossa infância, experiências com a nossa família, com os principais cuidadores, aonde nós aprendemos o que é afeto, o que é cuidado, o que é bom para mim, o que não é, o que eu posso fazer, o que eu não posso. E essas experiências, elas vão moldando comportamentos, elas vão moldando padrões para o nosso futuro. Então, cada vez que a gente vai observando no nosso início da vida ali, nós vamos aprendendo, nós vamos construindo um repertório que vai nos conduzir depois às nossas escolhas. Então, quando nós vemos os nossos pais, eles transmitindo afeto, amor, um para o outro, para conosco também, nós vamos compreendendo o quê? Nós já estamos aprendendo como que nós vamos nos relacionar com as nossas próprias figuras afetivas depois. Então, mesmo quando a gente tenta se afastar desses padrões, dessas referências, porque os nossos principais cuidadores, eles são as nossas referências iniciais para tudo na vida. Eles são a base. Depois nós vamos aprendendo e vamos construindo outras, ideias, vamos construindo outros comportamentos, vamos mudando padrões e aí vamos seguindo em uma dinâmica até diferente. Mas a raiz ela fica ali. Então, quando a gente às vezes observa essa referência, e algo que é bem importante é, se eu, Andréia, tive uma família, que vivia muitos conflitos, meu pai era alcoólatra, minha mãe era alcoólatra,
e eu já entendi que isso aconteceu na minha vida, a tendência é que eu vá buscar padrões semelhantes aos meus pais para me relacionar. Por quê? Porque eu entendi que é assim que funciona. Porque eu identifiquei isso como saudável, como normal, depois que eu vou ver que isso foi ruim. Mas foi isso que eu aprendi, que um homem faz, que uma mulher faz, que senta, que não senta, que fala, que não fala. Tem várias outras influências que são mais profundas e que se um momento a gente for fazer uma live só sobre relacionamentos, daí a gente pode falar sobre outros aspectos, mas inicialmente nós vamos apontar esse. Então essa referência, ela faz com que a gente vá depois, fazendo escolhas. Uma coisa interessante é, quando a gente precisa encontrar algum lugar, a gente geralmente tem uma referência. Então, e aquele posto de gasolina, quando chegar nele você vira à esquerda, então você olha o posto de gasolina, você já sabe, quando chegar lá você tem que virar à esquerda. Tem aquele caminho, quando você vê o farol, você sabe que você tem que descer a rua. São referências. Essas referências, elas moldam também os nossos padrões, os nossos comportamentos, advindos então dessas referências familiares, tá bom? Então é bem importante, eu quero me relacionar, Andréia, eu tô cansada de ficar sempre encontrando o mesmo perfil de pessoas. A gente vai falar já já o que você pode fazer para melhorar isso. Então, as crianças que convivem com ambientes com estímulos sexuais, mesmo que sejam sutis, mesmo que a nível inconsciente apenas seja captado, ela pode ter uma erotização precoce. O que é erotização precoce? É quando a criança ela é exposta a qualquer estímulo, qualquer conteúdo de natureza erótica, de uma forma inadequada para a sua idade. Ela não tem maturidade para ela conseguir identificar adequadamente, para saber reagir adequadamente a isso. E essa exposição a qualquer conteúdo pode causar modificações em suas emoções e até mesmo nesse desenvolvimento cerebral, porque ele vai começar a antecipar a produção hormonal que não era para acontecer nesse período, porque ela não está amadurecida para isso ainda. Então a gente vai ver hoje meninas aí de 8 anos de idade, de até menos, tendo ali a sua primeira menstruação, a sua primeira menarca. E isso pode ser por conta de uma erotização precoce. É só isso, Andréia? Não, mas pode ser por causa disso também. Porque esse corpinho ele está adiantado. Tem fator alimentar, tem vários genético, tem vários outros fatores. Mas a erotização precoce é um deles e é o mais comum. Hoje a gente anda na rua, em casa, nas redes sociais, na TV, é raro nós não sofrermos um estímulo sexual de uma maneira inadequada, principalmente para as crianças, tá bom? Então a sexualidade, ela é moldada, ela é regulada por diferentes áreas do nosso cérebro, que vão interpretar e vão modular esse desejo depois. E aí o nosso comportamento, ele vai acompanhar esse primeiro registro. Estão conseguindo compreender? Nós vamos ter aí várias áreas do nosso cérebro que estão associadas a isso, que vai fazer uma regulação emocional. Então a gente vai ter, trouxe aí para vocês, o hipotálamo, o sistema límbico, o córtex pré-frontal, que vão responder a esses estímulos sexuais. Então quando a criança ela é exposta de uma maneira precoce a esses conteúdos, esse cérebro ele já começa a trabalhar. Deixa eu continuar aqui com vocês, o seguinte. Então o que pode causar erotização precoce, gente? Exposição a conteúdo adulto, filmes, música, redes sociais, desenho, novela. Sabe aquela área da novela, aquela parte da novela, de um filme, que aparece um casal entrando no quarto, aí de repente eles entraram no quarto, eles vão para a cama, vão para baixo do lençol, né? E depois já muda a cena e já aparece eles vestindo a roupa. O cérebro, ele precisa preencher essas lacunas. Então, o que será que aconteceu entre o momento que ele tirou a roupa, o momento em que ele entrou embaixo dos lençóis e o momento que ele está vestindo a roupa? E a criança, então, ela vai preencher essa informação baseada em outras experiências que ela já teve. E aí isso pode ser uma causa de um tipo de erotização precoce, por exemplo. Tem muitos desenhos que têm conotações sexuais, que os pais não percebem, muitos conteúdos infantis. Eu gosto de acompanhar as crianças aí, sobrinhos, filhos de amigos, enquanto está assistindo desenhos, conteúdos infantis, a maioria tem conteúdos sexuais. E isso tudo vai causando uma erotização precoce. Falas inapropriadas dos próprios pais. Ai, você tem namoradinho na escola, né? Olha, esse meu menino ele vai ser um pegador. Não, porque a minha filha é gostosa. São crianças pequenas que já estão convivendo com esse tipo de informação e a sua área sexual no cérebro já está sendo atingida, já está sendo
acionada. Então, contatos com brincadeiras de duplo sentido, muitos pais fazem, gestos obscenos, falta de orientação adequada, tudo isso pode causar uma erotização precoce nessa criança. E aí você vai pensar, né, quais foram as influências que você mesmo viveu, causando aí essa erotização precoce. Então nós vamos ter a criança ela pode viver uma confusão, o que que é certo, o que que não é. E isso pode moldar um padrão para ela, ok, então isso aqui é bom, e ela vai continuar independente de ser saudável ou não. Antecipar comportamentos sexuais, porque ela não tem maturidade para lidar com isso, então a criança, ela vai começar a se comportar com como uma adulta, sentar como uma adulta, expor o seu corpinho, falar palavras, sexuais, mesmo que sejam de teor sexual, mesmo que sejam sutis, porque ela já amadureceu sexualmente essa área de uma forma precoce, e a gente tem um grande prejuízo com isso. Ou insegurança, vulnerabilidade. As crianças que convivem com a erotização precoce, o que que acontece? Elas podem estar mais vulneráveis a experiências com abusadores, por exemplo, porque elas começam a normalizar comportamentos errados, entendendo o que é certo, porque ela já, entendeu isso como normal, ok? Então, os pais são os primeiros a influenciarem a formação da nossa sexualidade, como eles trocam afeto, como eles vão falar sobre a sexualidade, como eles vão lidar com o tema. Então, tem pais que eles vão reprimir o máximo possível. Você não pode falar de sexualidade, misericórdia. Eu lembro de muitas experiências com pacientes que trazem assim relações em relação a esse aprendizado de maneira profunda e bem complexa mesmo. Dormir no quarto dos pais ou dos principais cuidadores, no quarto de um adulto, né, o que que pode afetar? Dormir na cama com esses pais, que a gente até falou que falaríamos sobre isso hoje. Qual que é a influência? Quais são os riscos inconscientes que uma criança que dorme na cama com esses pais, ela pode vivenciar? Então a gente já entendeu que toda vez que existe um estímulo com teor sexual, pode provocar uma reação química nesse organismo dessa criança, dessa outra pessoa, relacionada à sexualidade, ok? Enquanto estamos ali, os adultos estão ali no quarto e vamos pensar em um casal que bota o bebê para dormir, isso é muito comum a gente fazer, porque a gente não tem esse conhecimento, né. Então o casal bota o bebezinho ali para dormir e fica tranquilo, ó, pronto, o bebê dormiu, vamos agora, né, faz parte fazer aqui ter o nosso momento de intimidade, pronto, e aí a criança está dormindo. Então já que a criança está dormindo, eles ficam com um pouco de cuidado em relação ao barulho, alguma coisa assim, mas eles ficam mais tranquilos. E aí, gente, a gente precisa, compreender que esse inconsciente que nós falamos, ele está captando os sinais mais sutis possíveis. Olha só, já aconteceu com vocês de você estar dormindo, e aí você ouviu um barulho, e você ouviu alguém conversando, alguma coisa assim, mas você nem continua ali dormindo ali tranquilamente. No outro dia, você acorda e você fala assim: "Nossa, eu não sei se eu ouvi ou se eu sonhei, mas teve uma pessoa assim que chegou aqui em casa?" Aí o cuidador a outra pessoa vai falar assim: "Ah, sim, foi a Maria que veio aqui em casa no meio da noite, você estava dormindo e eu não vi". "Ah, tá". A pessoa estava dormindo, mas ela captou, porque o sistema sensorial dela ainda está ativo enquanto ela dorme. Agora, é claro, essa captação vai depender do estágio do sono. O estágio do sono mais profundo é menos, nós captamos de uma maneira menos perceptiva esses estímulos do externo. Porque já está no sono profundo. Então o sono profundo, ele tende a não fazer essa captação desses estímulos externos. A gente vai falar mais sobre isso amanhã, sobre os sonhos, né, e a gente vai conversar um pouquinho mais. Mas dependendo do estágio do sono que essa criança, que essa pessoa está, ela vai captar e ela vai receber e vai processar esses estímulos como se fossem delas, como se tivesse acontecido com ela. Então o que que pode acontecer durante o desejo sexual desse casal que colocou ali o bebezinho para dormir. Tô falando muito rápido, gente? Estão conseguindo me compreender aí? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Porque às vezes eu ligo um 2.0 aqui. Tranquilo? Não? Ok. Então vou continuar aqui. Se estiver muito rápido ou se vocês não compreenderem, me avisem, tá?
E vão anotando as perguntas aí para a gente conversar depois. Então, durante o desejo sexual, o ato sexual, nós temos algumas alterações no nosso corpo. Então, nós vamos modificar o nosso odor. O odor corporal ele é modificado porque começamos a liberar feromônios, aumenta a nossa temperatura corporal, há alterações nos nossos órgãos genitais, né? Uma maior irrigação sanguínea, a gente sabe disso. As nossas pupilas, elas se dilatam. Nós começamos de uma maneira inconsciente, a ter comportamentos ali relacionados à sexualidade. Então, até o tom de nossa voz, ele tende a mudar quando nós estamos nesse momento mais íntimo. E aí você que vivencia essas práticas, você vai ver. Isso são pequenas alterações que eu trouxe para vocês, porque tem várias, tá bom? E aí, nesse momento, a criança que está ali ouvindo e muitas vezes vendo, e isso eu estou falando de uma questão consciente, ela vai estar captando essas informações, o cérebro vai identificar como se fosse dela, e a gente vai entender um pouquinho mais por causa do neurônio espelho, e ela vai começar a reagir como se ela tivesse vivendo essa experiência sexual. Agora, quando ela está dormindo, ela vai apenas absorver e as áreas sexuais no seu cérebro também serão acionadas, porque ela ainda está em um estágio do sono que ela interage com esse ambiente. Então, o neurônio espelho, que é esse neurônio que nós temos, que é uma bênção de Deus, que ele é responsável pela empatia, dentre outras funções. Ele vai fazer o quê? Ele vai imitar tudo o que acontece ao nosso redor. Por isso que a gente boceja quando vê alguém bocejando. Por isso que a gente tem vontade de chorar quando vê alguém chorando. Porque o nosso neurônio, o espelho, ele vai ser acionado. E nós vamos então começar a sentir o que o outro está sentindo. Ele começa a trazer essa experiência para nós como se fosse nossa. E é bem simples para a gente perceber isso, por exemplo, quando estamos assistindo uma partida de futebol. Na hora que eu estou assistindo a partida de futebol, na hora que o meu time vai fazer o gol, eu levanto da cadeira e parece que eu vou fazer o gol. Quando estamos assistindo um filme de suspense, e aí o nosso coração começa a disparar, já aconteceu com vocês? O coração dispara, a gente começa a ficar um pouco ansioso. E depois daquele filme romântico, como a gente fica emotivo. Por quê? Por conta do neurônio espelho. Então, o nosso cérebro, ele não sabe fazer a diferença entre o que é real e o que é fantasia. Aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve é acionado por esse neurônio espelho como se a gente tivesse vivido. Então, as emoções do personagem, do desenho, do filme, são repassadas para mim porque eu estou olhando, eu estou captando, meu neurônio espelho faz esse processamento como que se fosse eu. Então, diante de uma experiência sexual, quando essa criança ouve os gemidos, quando ela ouve as falas, quando ela vê, ela vai também captando isso como se fosse dela. E há uma maturação nesse desenvolvimento sexual de maneira precoce, mesmo que ela nunca tenha se envolvido em práticas sexuais. Então, isso é bem sério e é bem importante para a gente compreender. É claro que eu estou trazendo assim de uma maneira bem simples e bem rasa, porque é muito mais complexo do que isso, tá bom? Mas só para a gente entender um pouquinho. Então, quando há essa ativação neural, nós vamos ter uma maior produção da dopamina, da ocitocina, do cortisol, da serotonina. Então, esse cérebro infantil que ainda está em desenvolvimento, ele começa a passar por esse processo de uma maneira que ele não sabe processar, ele não sabe administrar corretamente essas experiências. E depois a gente vai ver crianças pequenininhas com comportamentos masturbatórios, crianças pequenininhas querendo ficar tocando em áreas erógenas de outra pessoa, ou falando sobre sexualidade, ou sentando de uma maneira mais sensual. E às vezes é por conta dessa erotização precoce, que pode vir também dos principais cuidadores ou das pessoas que estão nesse ambiente, tá bom? E por isso é tão importante a gente cuidar em relação a esses pequenos, com quem eles se relacionam, como que fica. Então, no final dessa live hoje, eu vou falar para vocês também algumas dicas do que a gente pode fazer para ajudar essas crianças que convivem com esses pais no mesmo ambiente, ali no mesmo quarto, que dormem, tá bom? Como que acontece, então, essa sensualidade, essa transmissão? Então, a sensualidade, ela não é vulgaridade. A sensualidade é essa característica que ela é captada pelos sentidos, principalmente a nível inconsciente, e pode ser transmitida também de forma involuntária. Então, são a forma que nós olhamos, a forma que nós sentamos, a forma que nos comportamos, o tom de voz, o tipo de roupa,
um aroma, uma expressão facial. Lembrando que as nossas expressões faciais, segundo aí o Atlas da Face, a gente comentou um pouquinho dele já nessa live. Ele vai trazer para a gente que mais de 10.000 microexpressões faciais nós podemos transmitir e são captadas a nível inconsciente. Por isso que às vezes a gente consegue ter essa sensação de que uma pessoa é confiável ou não a partir de microexpressões faciais. A gente já conversou sobre isso. E essa sensualidade, então, ela é compartilhada. Quantas vezes a gente recebe e vai só alimentando, né, tantos estímulos que tem ao nosso redor. Hoje, para andar na rua, tá um desafio, porque é difícil nós encontrarmos pessoas que não estejam transmitindo sensualidade o tempo inteiro. E tudo isso vai, causando reações que podem ser positivas ou podem ser reações negativas em quem está convivendo com esse ambiente, tá bom? Porque vai alimentando aí, vai, causando reações por conta desse estímulo sexual. Existe também uma outra questão importante, que é sobre o toque. Quantas pessoas eu queria que você compartilhasse comigo agora, eu vou parar um pouquinho aqui de falar, eu queria que você compartilhasse comigo. Quantas vezes você já ficou desconfortável porque alguém te tocou? Tem aquela área no seu corpo que você não gosta que toquem, sabe? Ou tem aquele lugar que você não sabe por quê, mas você sente uma angústia quando alguém põe a mão em você, ou você fica com raiva e você perde o controle, ou você fica muito triste. Já aconteceu de alguém te tocar e você sentir, assim, um desconforto que não era explicado pelo toque? Que parece que não é compatível? Compartilhem comigo aí. E aí, o que que vocês acham? Já aconteceu com vocês? Tem alguém aí que tem alguma região aí nesse corpo que não gosta que toque? Esse assunto ele é um pouquinho mais complexo, mais pesado, né, gente. Tem pessoas que, ficam um pouco desconfortáveis quando a gente está falando de sexualidade. Eu estou tentando transmitir aqui de uma maneira mais tranquila, mas eu sei que é um desafio e que é bem importante, né, para a gente poder ter esses aprendizados para encontrar essa libertação mesmo. Compartilhem aí comigo. Já aconteceu com vocês de serem tocados e ficarem com raiva, independente do lugar? Às vezes um toque nas costas, às vezes um toque no joelho, às vezes um toque nas mãos mesmo, já? Não? Ok. Sim. Elisângela, tem Elizabeth, a Fran, a Yara, Noemi. Obrigada aí por compartilharem, viu, Álvaro. Há muitas áreas que não gosta que não me gusta, que são tocadas, né, que seu esposo toque em você. Entendi, eu não me sinto apontado quando pessoas que mal conheço conversem comigo tocando nos meus braços e costas. Eu me sinto desapontado, eu acho, é isso? Entendi. Então, a gente precisa compreender de onde que vem essas origens dessas reações. Porque, assim, é o que a gente falou durante essa semana, né, desde segunda-feira ali. São reações desproporcionais ao que está acontecendo. Então é claro que o nosso corpo, é a nossa área individual, é a nossa intimidade, e não é para qualquer pessoa ficar pondo a mão ali, enfim. Faz um toque de mão, e encostar no braço, né, tem pessoas que ficam muito angustiadas quando isso acontece, não gosta que toca no nariz, fica nervosa, né, dá agonia. Por quê? Gente, essas experiências, essas reações, elas vêm por consequência de algum comportamento anterior que deixou esse registro negativo. Então, a nossa pele, ela vai ter o que a gente chama de memória de pele. O que que acontece aí? O que que é isso, André? A memória de pele é o registro físico de tudo aquilo que acontece ao tocar em nós. Então são experiências que geram marcas negativas ou marcas positivas no nosso corpo e que acabam ficando condicionadas ou se associam a experiências negativas. Então, eu lembro que quando eu era criança, tinha umas pessoas que trabalhavam comigo que tinham uma forma de tocar a minha mão. Tinha 13 anos, né, eu trabalhava em um restaurante, e eles tinham uma forma que eles tocavam a minha mão e ficava muito desconfortável. Depois que eu cresci, eu fui entender que esse toque era um gesto obsceno, eu não sabia que era um gesto obsceno. E eu tinha dificuldade de tocar nas mãos dos outros, porque qualquer toque que vinha na palma da minha mão dava uma angústia, dava uma sensação, porque o registro para esse toque ficou associado como algo
negativo. Então, a nossa pele, ela vai ficar com esse registro, com essa memória gravada nela, e aí no futuro, quando houver um toque, nós vamos perceber que esse toque, ele está atrelado a essas referências iniciais. Então, ele vai buscar, lembra que a gente falou? Há um estímulo, um toque. Deixa eu ir lá no banco de dados no meu cérebro fazer uma busca. Encontrei. Toque assim, não é legal. E a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso, tá? Porque ou eu vivi isso, ou o significado foi o mesmo. A gente conversou ontem, mas eu vou explicar mais um pouquinho para vocês hoje. E aí, então, o registro que eu encontrei quer dizer que isso não é bom, foi uma ameaça. Então, se é uma ameaça, eu preciso reagir de uma maneira ruim, ok? E a gente vai ver, então, que nessa infância houve algum registro que precisa ser ressignificado porque ficou gravado. Então, quando a pele ela é tocada em determinados lugares, a memória da pele ela é acionada. E aí começam a vir esses registros simbólicos que vão ativar as nossas reações, tá bom? Quais são os fatores que podem influenciar essa sensibilidade corporal? Essas áreas que a gente não gosta é o nariz, é a mão, é o joelho, é as costas. Então, são essas experiências sexuais, de repente, que moldaram a sensibilidade ao prazer desde lá da infância. Traumas, né? Algum evento que ocorreu e que foi nessa região do corpo, porque eu apanhava sempre nessa região, porque alguém falava: "Eu vou arrancar sua mão fora". Então podem ser traumas sexuais ou podem ser outros tipos de traumas também, traumas agressivos. Fatores psicológicos podem afetar a sensibilidade do nosso corpo, como também algumas influências culturais, alguns aprendizados que a gente tem na infância sobre o que pode ser tocado, o que não pode, o que é uma zona erógena, o que não é. Então tudo isso pode influenciar. O cérebro, então, ele vai associar essas referências às nossas reações ao que está acontecendo agora. Então, essas associações, elas geralmente vão acontecer como, gente? De uma forma automática, tá bom? Então, o cérebro ele vai associar emoções a eventos passados e ele pode reagir automaticamente a esses estímulos de maneira semelhante que ele viveu lá atrás. Lembra da experiência que eu compartilhei com vocês? Da minha filha lá no carro, do cheiro do creme, do hidratante. Então ele vai associar essas experiências. Então como que isso vai acontecer? "Nossa, Andrea, tocaram no meu joelho, que raiva que me deu. Nossa, eu queria voar no pescoço dessa pessoa porque ela tocou no meu joelho". Isso ocorre porque, de repente, houve um toque no meu joelho, um toque agressivo, seja sexual ou não, que deixou um registro nessa pele, nessa região, uma memória, e que quando há um novo toque, eu já tenho uma reação, porque os registros que foram deixados são registros ruins. E como esse toque, ele é muito compatível com o toque inicial, com o toque que deixou a marca, então eu vou reagir igual, ok? Esse é um ponto. O outro ponto ocorre quando um evento com o mesmo significado simbólico, ele é semelhante ao evento anterior. O que que isso significa? Joelho, tocaram no meu joelho, não gostei, continuei com a mesma reação, queria ali pular em cima da pessoa, bater nela, falar alguma coisa brava com ela porque ela tocou no meu joelho. Nossa, mas eu nunca vivi, ninguém nunca colocou a mão no meu joelho. Porém, a interpretação disso pode ser a mesma do que aconteceu comigo lá atrás. Então, por exemplo, o meu joelho, meu corpo, né, é um lugar que eu não gosto que toquem. É a minha individualidade, é a minha privacidade. Não quero que toquem nele. Porém, quando alguém toca, essa pessoa está invadindo a minha individualidade. Então, essa invasão, ela vai trazer para mim o mesmo significado de quando alguém, por exemplo, me agrediu sexualmente, porque eu também me senti invadida. Isso quer dizer que foi no joelho? Não foi no joelho, ela pode ter tocado no meu ombro, ter mexido no meu cabelo, mas como eu interpretei isso como uma invasão, qualquer toque, qualquer comportamento que vá, né, qualquer situação que vá trazer o mesmo significado, eu vou reagir igual, porque eu continuo me sentindo como? Invadida. Conseguiu entender essa parte, gente? Conseguiram? Sim, muito bem.
E aí, dependendo de como foi essa experiência, pessoal, a gente vai mandar para onde essa experiência. Lembra que nós conversamos na segunda-feira, que não apenas o tempo que eu vivi esse evento, mas também como eu entendi, como eu senti, como eu interpretei esse evento, eu posso deletar ele do meu consciente, mandar ele tudo lá, perdão, deletar do meu consciente, isso, e mandar lá para o meu inconsciente, porque é uma experiência muito traumática. E quantas vezes eu me deparo com pacientes que vêm com essas reações, não sabem por quê, mas a gente, enquanto profissional, a gente já entende, né, alguns perfis aí, alguns comportamentos, já entendemos alguns sintomas, e aí vamos buscando até que isso venha à memória. O que que aconteceu? E aí nós acabamos descobrindo, né? Vem essa informação para o consciente, tá bom? Mas muitas vezes o nosso inconsciente ele joga lá para o profundo, que é para a gente não precisar lidar com isso. Porque não é só lidar com isso. Quando eu lembro um evento traumático, eu sinto como se eu estivesse vivendo ele agora. A gente sofre, nosso corpo ele produz reações como se fossem reais. Lembra que a gente falou que ele não dissocia a realidade da fantasia? Então, pensamentos, eles vão gerar também reações como se fossem reais. Por isso que a gente precisa cuidar tanto dos nossos pensamentos. Então, além de eu ter que reviver essa experiência traumática quando eu lembro, eu preciso fazer alguma coisa com ela. E nem sempre a gente sabe o que fazer, e isso é dolorido, e tem culpa, e tem raiva, e tem um monte de coisa, então vai tudo lá para debaixo do tapete, tudo lá para o inconsciente. E quantos estímulos a gente tem durante o dia, sexuais, que vão influenciar as nossas reações sem a gente saber. Como eu falei, pode ser uma roupa, pode ser um corte de cabelo, pode ser qualquer coisa que o seu cérebro registrou como ameaçador no momento que você sofreu aquele tipo de agressão, aquele tipo de violência. E aí, o que acontece é que o cérebro, ele não vai, gente, olhar para alguém, e eu vou trazer uma experiência para vocês aqui para ficar mais fácil para entender. Me veio à mente agora aqui. O meu maridinho, ele gostava muito de falar pra mim a palavra "uau". E toda vez que ele falava "uau" pra mim, eu ficava muito brava. Eu não suportava que ele falasse "uau", eu ficava irritada. E eu falava: "Benzinho, por favor, não fala "uau", que eu não gosto". E aí ele esquecia, daqui a pouco ele falava. E ele geralmente, ele falava essa palavra, geralmente com a conotação sexual, quando estava ali, quando ele achava que eu estava muito bonita, muito sensual, ou alguma coisa assim, e aí ele usava essa palavra. Às vezes não tinha essa conotação, mas independente de ter ou não, eu me sentia com muita raiva quando ele falava essa palavra. E daí eu falei: "Não, espera, é o meu marido. Ele tá falando uau pra mim, isso deveria ser o quê? Deveria ser positivo, mas eu não interpreto como positivo, eu fico com raiva, estava muito brava com ele. Então, eu falei: "Deixa eu entender o que está acontecendo". E daí eu fui buscar um autoconhecimento, fui estudar sobre tudo que a gente está conversando aqui, me aprofundar mais sobre esses temas, e aí eu entendi o que que acontecia. Quando eu era adolescente, quando eu era criança, na realidade, eu sofri abuso sexual ali, meu primeiro abuso sexual foi aos 4 anos, depois sofri outros durante a vida, mas esse abusador, toda vez que eu passava perto dele, ele falava "uau" pra mim, principalmente na minha adolescência, eu passava perto, ele falava "uau". Então, o meu cérebro associou a palavra à agressão. Associou a palavra a um mal-estar, a uma invasão. Então, quando meu marido lindo, maravilhoso, que eu sabia que ele não queria me fazer mal, que estava tudo certo, ele falava, não era ele que eu ouvia, porque a palavra, ela ficou registrada no meu cérebro de uma maneira inadequada. Então, mesmo que fosse ele falando, o som, da forma que ele falava, de repente outras características visuais combinavam com o contexto da palavra, e o meu cérebro interpretava como ameaça, desagradável, então vamos reagir. Então eu tinha uma reação agressiva, até que eu compreendi então que era daí que vinha, e olhava para ele e falava assim: "Ok, esse não é meu agressor, esse é o meu marido, tá tudo bem, tá tudo certo". E eu fui trabalhando isso até que isso desapareceu. Pode falar a palavra para mim, de trás para frente, feito para trás, está tudo certo. Eu não tenho mais a mesma reação. Então, quando ocorre um evento com o mesmo significado, mesmo que seja simbólico, ou mesmo que seja o significado exato, como no caso da palavra, eu vou ter uma reação idêntica ao inicial. E mesmo porque há uma produção hormonal no meu corpo também associada a esse evento inicial, tá bom? Deixa eu adiantar aqui, porque o tempo está passando, né?
Então é por isso que algumas pessoas sentem esse desconforto ou reações a certos tipos de toque. Andar descalço dá aquela sensação agoniada, sabe, fica molhado, por quê? Tem uma relação com questões sexuais, líquido, né, libido, ah, banho. Às vezes a pessoa que tá ali numa prática sexual, ela termina, ela sente um peso, uma culpa, por quê? Ela teve experiências traumáticas iniciais, essa erotização precoce, e isso vai se refletir depois nos seus comportamentos adultos. E quando há esses tipos de reações, que geralmente são inconscientes, precisam ser encontrados aí quais são as causas, o que, que levou para esse comportamento, para que a gente possa aliviar esses sintomas, tá bom? Então, culpa, medo, tristeza podem ser reflexos de uma vivência sexual inadequada inicial. Então, no desenvolvimento inicial dessa sexualidade de maneira não saudável, ok? Se você tem esse tipo de reação, então a gente já precisa investigar quais são essas referências aí que ficaram registradas no seu inconsciente. Então, a sexualidade, ela começa a se formar desde o nascimento, ela é influenciada por diversas experiências iniciais. A exposição precoce a conteúdos inapropriados podem afetar negativamente a forma que a criança vai enxergar e vai viver a sua própria sexualidade. Dormir no quarto ou na cama dos pais pode impactar a criança de uma maneira inconsciente, influenciando seu desenvolvimento no futuro. O ambiente e os cuidadores vão desempenhar um papel importante nesse desenvolvimento, a forma que falam sobre sexo, a forma que se vestem, a forma que se comportam. A atração e a sensualidade, elas são influenciadas por padrões inconscientes que a gente vai adquirir ao longo da nossa vida. E conhecer essas influências é essencial para a gente compreender como foi a nossa própria sexualidade, como que a gente pode construir relações saudáveis, como que a gente pode viver isso de uma maneira satisfatória, tá bom? Então, às vezes, somente durante as práticas sexuais é que a gente vai perceber esses sinais de uma sexualidade comprometida. E isso é bem importante para a gente compreender o que fazer, certo? E agora, Andréia, nos tornamos reféns desse inconsciente? Não. Esses padrões inconscientes, eles precisam ser compreendidos para que a gente possa perceber qual que é a influência dele na minha vida. Como que eu vou perceber isso? Através do que eu sinto, através de como eu me comporto. Então, espera, uma palavra, ela está me trazendo mal-estar, mas por que uma palavra vai me causar mal-estar? Eu não só acordei de manhã e falei assim, ok, não gosto da palavra hoje. Ok, não gosto mais da palavra todinho, não gosto mais da palavra uau. Não, existe algo. Então, sempre onde houver dor, existe alguma coisa que está influenciando esse sofrimento. E a gente precisa dar atenção a isso. Então, nós acabamos nos tornando reféns desses padrões que se repetem quando nós não damos atenção ao que está acontecendo. E aí vamos só continuando, continuando, continuando. Por isso é tão importante nós trazermos a consciência, esse já é o primeiro passo para esse processo de cura aí, compreender, né, da onde que vem, o que está acontecendo, para que eu possa viver de uma maneira mais satisfatória a minha própria sexualidade. Como identificar, então, se você viveu algum conflito sexual ou algum trauma sexual? Bora lá para a gente compreender? Se tiver fácil aí, pega papel e caneta. Se quiser anotar no celular, aí no computador, não sei. Eu vou dar uns segundinhos, quase não sai aqui a palavra, para vocês pegarem aí papel e caneta. E aí vamos tentar entender um pouquinho essa sexualidade, tá bom? Vamos fazer um exercício aqui, só você aí, para você entender. Será, André, que eu tive um desenvolvimento da minha sexualidade de uma maneira saudável? Vamos ver se teve, gente? Então a gente vai conversar agora, eu vou fazer algumas perguntas para você, e aí você vai prestar atenção e ver como que você responde essas perguntas. Vamos lá, peguem lá um papel, uma caneta. Então, qualquer desconforto, raiva, medo, tristeza, qualquer desconforto, independente da emoção que vem. Quando há uma palavra, um toque, um comportamento, um som que vai provocar essa reação desconfortável em você, então, ó, isso já deixa pra gente o quê? Uma luzinha vermelha, um alerta, tá bom? Vamos lá então? Beleza.
autoavaliação dessas emoções. Sinto culpa, medo ou vergonha ao falar da sexualidade? Escreve aí, sim ou não. Evito conversar sobre o tema? Sim ou não. Então a primeira pergunta é: eu sinto raiva, medo, vergonha, culpa quando eu vou falar da sexualidade? Eu evito conversar sobre sexualidade? Nossa, não gosto de conversar. Próxima: eu me sinto inadequada em relação à minha sexualidade? A sexualidade me causa mais sofrimento do que prazer? Se você respondeu sim para pelo menos 2 perguntas dessa, uma ou 2, então quer dizer que há algum impacto aí, a gente precisa entender o quê, tá bom? Eu não vou fazer todas as perguntas para vocês, por conta do horário, mas vocês vão fazer parte, vocês fazem parte lá do nosso grupo do WhatsApp, se você não faz, então já se inscreve, porque eu vou compartilhar com você esse material, e aí você vai poder fazer essa autoavaliação, que é super importante. Evita toque, o seu corpo reage de maneira inadequada ou inesperada a estímulos sexuais, você tem raiva ou medo, ou fica desconfortável, até quando recebe um carinho, sabe, um afeto, e você não sabe explicar por quê. Sente necessidade de controlar essa vida sexual. Você lembra de ter crescido em um ambiente onde a sexualidade era vista como algo sujo, ruim, houve uma repressão da sua sexualidade. Então, depois você vai observar esse material para você poder responder pra gente certinho aí e entender, e aí depois vai ter aqui a resposta para vocês compreenderem se houve ou não uma erotização precoce, se houve um prejuízo nessa sexualidade, tá bom? Então eu falei para vocês, me sinto inadequada em relação à minha sexualidade? A sexualidade me causa mais sofrimento do que prazer? Evito toque mesmo em relações saudáveis? Eh, eu reajo com raiva, medo, ao ver carinho nos outros ou quando alguém vem demonstrar afeto para mim? Eu sinto necessidade de controlar de uma forma excessiva a minha vida sexual? Eu cresci em um ambiente onde a sexualidade ela era vista como algo sujo, nojento, pecaminoso, tá? Isso tudo vai moldando, gente, as nossas percepções sem a gente perceber, mesmo sendo adultos conscientes de que não é isso, de que tá tudo bem, ainda assim as nossas reações, elas vêm muito amparadas por esses registros iniciais. Então, o que que a gente precisa fazer? Olha só, autoconhecimento, gente, é a chave para a cura. Então, identificar o que que eu acredito sobre isso, quais foram as crenças que eu formei a respeito, quanto isso impacta a minha vida afetiva. Eu preciso ter essa compreensão para que eu possa, então, ressignificar essas experiências, porque elas vão gerar sofrimento, elas vão gerar bloqueios, elas vão impedir troca de afeto. Então, se a gente quer oferecer afeto, mas você já sentiu como se tivesse um imã, assim, te impedindo de abraçar, de falar "eu te amo", de receber um carinho? Tem pessoas que vai apertar a mão da gente, aperta assim com parece que nem tá tocando. Tem pessoas que não suportam abraço, que não suportam toques, olhares. Então quer dizer, existem, sintomas e a gente precisa identificar. O que está acontecendo? Da onde que vem esse sintoma? Eu já sei. Lembra que a gente conversou ontem? Deixa eu associar o que acontece, qual momento do dia acontece, como eu reajo quando acontece, por que que eu acredito que eu reajo dessa forma, qual é a emoção, sentimento, pensamento e comportamento que está associado a essa situação, né, a esse evento. Então, a gente precisa olhar para nós. Nós somos importantes e se nós não cuidarmos de nós, às vezes a gente exige que o outro cuide de nós, sendo que essa é a nossa responsabilidade. Então, o quanto a gente para do nosso dia para prestar atenção nesse nosso cuidado. A gente precisa assumir a responsabilidade pelo nosso desenvolvimento, pela nossa cura emocional. Eu preciso construir uma relação saudável com o nosso próprio corpo, com o meu próprio corpo, né, com as pessoas também que eu amo, tá bom? Então eu preciso ressignificar essas vivências, e isso às vezes eu consigo com essa maneira reflexiva, observando, fazendo essas associações, buscando estudar mais a respeito, ler livros, fazer cursos, buscar ajuda de profissional, para que eu possa então, encontrar saída. E se tem gatilhos, entender os gatilhos, se eu consigo perceber a níveis conscientes, se eu não consigo perceber a níveis conscientes, tentar encontrar dentro do possível com amparo de alguém, né, com apoio de alguém, para que a gente possa solucionar esses conflitos, tá bom?
Então, muito bem. Deixa eu parar aqui a minha apresentação. Isso. E agora a gente vai conversar um pouquinho. Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. Vazio, tristeza, vergonha. Então, precisa ressignificar isso, hein? Encontrar o motivo pelo qual você continua com esse comportamento, com esse sentimento. E aí, lembra que a gente comentou ontem? Se você já tem a explicação, mas a explicação ela não é suficiente para anular a sua reação, esse mal-estar, então quer dizer que tem outras coisas aí que precisam ser investigadas. Então, a gente precisa buscar ajuda, tá bom? Fico com muita raiva humana quando vejo o que acontece com muitas crianças. Tenho muito medo pra com as minhas filhas, mas nada disso aconteceu comigo. Então, Yara, a gente precisa compreender melhor, porque assim, algo até importante que eu queria compartilhar com vocês. As nossas reações diante de algo errado são reações naturais e normais. Então, quando eu vejo alguma coisa ruim acontecendo, seja com uma criança, seja com alguém, independente do que quer que seja, humanamente é natural que a gente reaja de uma forma negativa. Porque se eu achar prazeroso, se eu reagir de uma forma positiva a algum evento negativo, aí tem um problema, né? Porque não é para ser assim. Então, nós vamos reagir negativamente a eventos ruins. Porém, essa reação ela é proporcional ao evento. Essa reação é consciente de que eu estou, sentindo ali uma raiva, né, uma ira, que até a Bíblia vai falar que é a ira justa, né, que é uma indignação justa em relação ao que está acontecendo. Mas quando essa percepção do que acontece com o outro afeta as minhas emoções, me tira do meu equilíbrio emocional, me levando a ter uma raiva, reativa, uma raiva agressiva, aquela raiva que a Bíblia fala: "Olha, irai-vos, mas não pequeis", levando você a pecar, um sentimento que te leva a ter uma tristeza profunda, uma vergonha, que vai impactar suas emoções, que você fique instável emocionalmente, e aí leva tempo até para se estabilizar durante esse dia, ou às vezes, você começa a ter comportamentos super protetivos com outros ou até com você mesmo. Então fica um alerta pra gente, então espera, então alguma coisa tem. Então o que que pode estar associado a isso? Ou eu vivi alguma experiência que o que eu estou vendo se associa com o que eu vivi, e aí quando eu vejo a dor do outro, mesmo que inconscientemente eu entre em contato com a minha própria dor, e aí me causa uma reação defensiva, tá bom? Lembra do neurônio de espelho? Então eu vou reagir como se estivesse acontecendo comigo, porque isso vai me relembrar, mesmo que a nível consciente, meu próprio sofrimento. Meu cérebro vai associar, traz o significado e eu reajo, porque aconteceu comigo, certo? Ou eu vi alguém vivendo isso na minha fase do desenvolvimento, então, quando eu vejo uma criança apanhando, por exemplo, eu fico extremamente triste, eu fico agressiva, eu fico, introspectiva, enfim, vai alterar emocionalmente as minhas vou ficar alterada emocionalmente, porque eu estou vendo acontecer isso com essa criança, mas isso nunca aconteceu comigo. Porém, eu cresci vendo meu pai fazendo isso com a minha mãe, mas eu cresci vendo meu pai fazendo com a minha irmã, minha mãe fazendo isso com meu irmão, enfim, meu tio, a minha avó, eu cresci vivenciando situações agressivas, então isso me causa angústia, porque mesmo que não foi comigo, eu vivi isso, mesmo que apenas, como telespectador, ok? Às vezes, eu me sinto, desconfortável ou perco a estribeira das minhas emoções, eu fico emocionalmente instável, porque o que o outro está fazendo lembra aquilo que eu mesmo faço, aquilo que eu não quero fazer, mas faço, aquilo que eu gosto de fazer, não quero que ninguém saiba. Então, muitas vezes, muito comportamento do outro também pode estar associado a isso, ao que eu sou. E aí o outro está sendo o meu espelho. E, nossa, que raiva, porque ele está me mostrando aquilo que eu não quero lembrar, aquilo que eu não quero mostrar. Isso pode causar uma reação defensiva. E uma última situação que pode causar essa desproporcionalidade nessas reações é quando eu quero ter aquilo e eu não tenho, porque isso me faltou. Então, eu também posso ter uma reação agressiva diante disso, tá bom? Então, quando vocês se perceberem emocionalmente instáveis, vão observar em qual desses 4 aspectos
mas é familiar para ti. O que que você acha que é compatível? Algum desses precisa se encaixar. E aí, se você não consegue encontrar isso sozinho, é o que a gente sempre fala, vai compreender mais, vai estudar sobre, investiga um pouco mais a sua própria história, ora a Deus e pergunta, fala assim: "Eu sempre me sinto assim, me ajuda a entender por que que isso está acontecendo comigo", que com certeza ele vai ajudar. E busque também as ajudas que Deus manda pra gente o tempo todo, né, seja através da literatura, seja através da internet, seja através de vídeos como esse, de lives, seja através até mesmo de um profissional cuidador, tá bom? Desculpa, gente. Muito bem, então, o que mais? Mais alguma dúvida aí? Fui vendo aqui o que vocês estavam comentando, e aí eu achei bem importante a gente continuar com a explicação. E agora eu queria que vocês compartilhassem aí comigo. O que que vocês acharam? Aprenderam alguma coisa que vocês nunca tinham ouvido? Foi interessante? Não foi? Não faz sentido? Faz sentido? Ficaram com alguma dúvida? Compartilhem comigo aí, vamos conversar um pouquinho. Eu sei que não dá pra gente conversar, vocês falando, né, mas vocês vão escrevendo e eu vou lendo aqui. O pessoal que tá me acompanhando aí no YouTube, Facebook, Instagram. E, gente, compartilha essa live para as pessoas que precisam. Quanto mais esse conhecimento chegar, eu sempre falo, eu tô cansada nesse sentido, sabe, de poxa vida, de ficar vivenciando situações desastrosas por falta de conhecimento. E como seria bom se os meus pais tivessem esse tipo de conhecimento. Eu não teria sido exposta àqueles tipos de agressões que eu fui. E não é porque eles eram maus pais, mas é porque eles não tinham esse tipo de conhecimento. E como é importante a gente levar esse conhecimento a outras pessoas, para que elas também possam cuidar de si mesmas, cuidar dos seus queridos, dos seus familiares, tá bom? Achou interessante, né? Essa reação do neurônio espelho e as reações? Muito bem. E aqui no material que eu vou compartilhar com vocês, lembrando, faça um cadastro aí se você não está ainda está nos nossos grupos de WhatsApp, para você receber esse material que a gente apresentou hoje. E você não pode perder amanhã. Amanhã a gente vai falar do inconsciente e dos sonhos. Gente, não é à toa que a gente sonha. Nada é por acaso. Tudo que Deus criou tem um propósito. E você vai entender um pouquinho melhor isso, tá bom? Então, amanhã vocês precisam estar aqui. Vai ser o nosso último dia. E vai ser bem legal. Eu estou aqui ansiosa, assim, desejosa, né? Para a gente poder ter esse momento juntos. Tá bom? Muito bem. Às vezes pode não ser raiva, mas desconforto desagradável, sim, pode ser um desconforto desagradável. É isso? Mais alguma pergunta? Não? Ou a professora aqui, a palestrante, é muito boa, ou os alunos são muito bons, que não ficou nenhuma dúvida, ou os 2 aconteceram ao mesmo tempo, né? Porque parece que vocês compreenderam direitinho. Estou vendo aqui os comentários de vocês, e é isso aí. Quanto mais a gente conhece, gente, mais a gente consegue se libertar. Lembra que nós comentamos lá na segunda-feira? Conhecereis a verdade vos libertará? Então é isso. Mais liberdade emocional a gente tem. Então é uma outra vida. A minha sexualidade, ela sempre foi comprometida por conta dessas experiências iniciais, por conta dessas referências que eu nem tinha ideia. Algumas eu tinha ideia que eu tinha aprendido, mas outras eu não tinha ideia. Então, eu fui ter paz, libertação para dizer eu te amo, para abraçar, para gostar de abraço, para gostar de beijo, de toque, né, para me sentir confortável ali durante as práticas sexuais, no meu casamento de uma maneira tão tranquila, depois que eu tive esse autoconhecimento e consegui, ressignificar. E para essa ressignificação acontecer, a gente precisa o quê? Se conhecer. Então, bora praticar o que a gente tem compartilhado esses dias aqui, tá bom? Amanhã tem mais. Que bom que vocês gostaram. Que Deus abençoe. Um bom descanso para vocês, então. Solange está dizendo que quase não sonha? Será, Solange, que você não sonha? Gente, dizem que só quem não sonha são os psicopatas. Será que isso é verdade? Olha, não sei, viu, Solange, se isso está certo, se não está. Amanhã a gente vai conversar sobre isso. Então, você não pode perder para você ter um pouquinho mais, né, de aprendizado relacionado a essa hora, a essa área, beleza? Estava na igreja, ok. E aí vocês podem assistir essa live depois. Como eu falei, não esqueçam de compartilhar. Então é isso, turma. Nos vemos amanhã. Se cuidem. Bom descanso. Boa noite.